Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que tal falar de amor? Que tal falar a respeito dos números de relacionamentos? Mas calma, antes deixa eu dizer para vocês, eu vou continuar assim fazendo vídeos falando a respeito dos números de missão. Eu apenas quero intercalar entre um vídeo e outro um assunto um pouquinho diferente para não se tornar maçante. Por isso, se você se inscreveu no canal, se você clicou no sininho e está aguardando as notificações dos próximos vídeos, né, onde eu vou continuar falando a respeito dos números de missão, fique tranquilo, fique tranquila. Eu vou continuar falando a respeito desse assunto. Eu vou continuar também respondendo a todas as perguntas que vocês têm me enviado, tanto pessoalmente como através dos comentários nos vídeos, está bem? Nós observamos que os números, eles são como códigos que nos ajudam a identificar as características, as personalidades, né, as virtudes que cada pessoa tem, a forma como cada um interage umas com as outras. E isso é muito interessante. Nós observamos também que existem pessoas que elas têm determinadas virtudes, elas têm características muito legais, mas que elas não demonstram. Às vezes uma pessoa ela é extremamente amorosa com a família, ela é dedicada, ela tem um afeto muito grande pela família, mas ela não demonstra. E por que isso acontece? Porque às vezes ela tem medo de se expor, ela tem medo de perder, ela tem medo de se abrir demais e se frustrar de alguma forma. E quando um adulto ele se comporta dessa forma, é porque existiram experiências que ela vivenciou lá na infância que bloquearam essa liberdade de expressão que ela tem. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O fato é que é muito difícil, é muito complicado nós conhecermos a verdadeira personalidade de alguém, porque o ser humano, ele é um ser muito complexo. E é por isso que é tão importante o namoro, porque no namoro é esse tempo que nós damos a nós mesmos e ao outro para nos conhecermos melhor, para percebermos quais são as nossas afinidades, quais são as afinidades de objetivos, afinidades de interesses, quais são as pequenas imperfeições, né, que o outro tem. Nós aprendemos a lidar com essas imperfeições, ou talvez ajudar para que essas imperfeições sejam minimizadas, né? E também é um período para a gente perceber quais são as qualidades que essa pessoa tem e que nós podemos admirar. Eu digo assim que sem admiração é quase impossível que um relacionamento se torne duradouro. Nós percebemos que mesmo quando uma pessoa se casa com alguém que tem um temperamento difícil de lidar, uma pessoa impaciente, uma pessoa teimosa, uma pessoa explosiva, o que faz com que o outro permaneça ao lado dessa pessoa são as coisas, as qualidades que ele admira nessa pessoa de temperamento difícil. Então, mesmo tendo um temperamento muito difícil, ela pesa na balança as qualidades que essa pessoa tem e que ela admira. Então, a admiração é muito importante por causa disso. Mesmo em casos mais extremos, né? No caso de pessoas agressivas ou de pessoas que têm um vício, o outro, ele acaba suportando porque ele olha para as características, as qualidades, as virtudes que ele admira naquela pessoa. Porque aquela pessoa tem alguma coisa que é digna de admiração. Aí, na verdade, existem dois aspectos que precisam ser observados, né? Ou essa pessoa tem algo assim fantástico que a outra admira bastante, ou pode acontecer também de haver ali uma codependência. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo. O fato é que nós precisamos ter algo que a gente possa admirar no outro para que esse relacionamento dê certo. Também é importante a afinidade de objetivos, afinidade de interesses
É importante também que haja respeito pela individualidade do outro para que um relacionamento continue sendo duradouro. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque existem 5 situações diferentes que se relacionam com os números do amor e que nós podemos perceber determinadas características logo no início do relacionamento. Que situações são essas? Né? Nós temos 5 tipos de amor, né? De números do amor. Existem os números que são iguais, existem os números que vibram, existem os números que se atraem, existem os números que são opostos e os números que são passivos. Então, são 5 situações diferentes. Então, vamos lá. Os números que são iguais. Quando duas pessoas têm o mesmo número do amor, elas percebem que logo no início acontece uma harmonia, acontece uma afinidade, porque os dois, eles interagem afetivamente da mesma forma. Então, um supre perfeitamente as expectativas do outro. Já nos relacionamentos onde a situação é dos números que vibram, são aqueles relacionamentos em que as pessoas dizem assim, foi amor à primeira vista. Na verdade, foi paixão à primeira vista, né? Então é aquele encontro assim que quando duas pessoas se conhecem, acontece como que um choque, né? Imediatamente os dois se sentem apaixonados um pelo outro e não dá nem tempo de saber quais são as imperfeições, se existe afinidade ou não. Nos relacionamentos entre pessoas que têm números que se atraem, o relacionamento acontece de uma forma mais tranquila. Às vezes eles são apresentados um ao outro, eles sentem que existe algo de interessante um no outro, mas eles vão com calma. Às vezes eles se tornam amigos primeiro, para depois eles irem percebendo que existem tantas afinidades, que eles têm tanto em comum, que eles não querem mais ficar separados, que eles querem viver juntos. E os relacionamentos opostos? Bem, entre as pessoas que têm números opostos, acontece que elas sentem um incômodo logo no início, porque elas percebem logo de cara que elas são pessoas extremamente diferentes. Mas rola ali uma atração, há um certo desafio de conhecer melhor aquela pessoa, de entender por que ela é tão diferente. Então, existe ali uma situação assim que, ao mesmo tempo que existe uma atração, existe uma repulsão. Já os números passivos são os números daquelas pessoas que, no primeiro encontro, também acontece um determinado incômodo, porque não há uma correspondência muito clara, a pessoa não deixa muito claro o interesse ou não, mas normalmente a pessoa se sente muito atraída por causa de algumas características que ela idealizou. Às vezes ela deseja ter como parceiro uma pessoa bonita, e aí ela encontra essa pessoa, poxa, que pessoa linda, sabe? Mas tem alguma coisa que eu não gosto muito nela, mas ela é uma pessoa perfeita, ela é o tipo de pessoa que eu gostaria para minha vida. Aquela pessoa que tem a profissão que você admira, né? Que, puxa, se eu me casar com uma pessoa que tem essa profissão, eu vou ser muito feliz, entende? Eu vou amar, né? Eu gostaria muito de viver com um determinado tipo de pessoa. Então, essas são as características, assim, são as sensações que as pessoas têm logo nos primeiros encontros, dentro desses 5 tipos de relacionamentos, essas 5 situações que acontecem. Então, até aqui eu falei para vocês da importância do namoro,
da importância de encontrar algo para ser admirado, de conhecer quais são as imperfeições que o outro tem, aprender a lidar com tudo isso. E falei também a respeito das 5 situações que você pode identificar logo no início de um relacionamento e que pode identificar a qual dessas categorias, né, qual desses tipos de relacionamento você está entrando, né, o que você já entrou, já está vivendo. Mas depois dessa primeira impressão, existe um desenrolar dos acontecimentos que pode resultar num bom relacionamento ou não. Se vocês derem um like no vídeo, se vocês deixarem um comentário, então eu vou poder avaliar se esse assunto é realmente interessante para vocês ou não. Por isso, muito obrigada por você ter assistido e eu aguardo vocês, está bem?